Vamos ouvir a palavra de Deus? Abra comigo então a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Deus tem colocado esse texto no meu coração. Ontem tivemos um culto aqui maravilhoso, e acredite, pregar depois da palavra do pastor Natalino de ontem, né? Ai de mim que vou perecendo. Mas o que me traz quietude na alma é saber que a palavra não é minha. Esta palavra é de Deus. E eu sou só um vaso de barro. Mas a palavra é poderosa para alcançar corações nesta noite. Quem crê assim, diga: eu creio. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, é o capítulo de parábolas. Um dos métodos usados por Jesus para ensinar os seus seguidores, para ensinar a multidão, era através de parábolas. E neste capítulo, narrado por Lucas, apenas no Evangelho de Lucas nós vemos a narrativa da ovelha perdida. Quem nunca ouviu sobre a ovelha perdida? Que aquele pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, mas ele foi ao encontro daquela ovelha, ele foi buscar aquela ovelha. Também tem a parábola da dracma perdida, daquela mulher que tinha 10 dracmas, com um valor expresso naquelas dracmas, e das 10 ela perdeu uma, e ela também foi procurar até achar aquela dracma. E por último, a parábola do filho pródigo, daquele pai que tinha 2 filhos, e um deles deu as costas para o cuidado, para a proteção, deu as costas para o aconchego do lar e decidiu seguir a sua vida. É interessante que das ovelhas o pastor vai atrás, da dracma a mulher procura, mas do filho pródigo o pai apenas o esperou até o dia que aquele moço, o mais novo da casa, caiu em si e decidiu voltar. Tem momentos em que nos perdemos e precisamos ser resgatados, mas tem momentos que precisamos tomar atitude de voltar. Eu quero falar com a igreja sobre a dracma perdida. Então está no versículo de número 8, 9 e 10, que diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a encontrar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Feche os teus olhos, me permita orar com você. Pai, que a tua palavra neste momento possa falar aos nossos corações. Eu sei que o Senhor tem um cuidado especial com cada um de nós que aqui estamos, a qual entendemos ter sido trazidos pelo teu Espírito. Aqui estamos na tua dependência, aqui estamos, Pai, atentos para ouvir a tua voz. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir, Pai. Fala conosco aquilo que a nossa alma anseia por ouvir. Que através do teu Espírito
sejamos alimentados e tocados pela Tua palavra, para o louvor do Teu nome. Amém. Um texto simples, mas que expressa nessas 3 parábolas uma só verdade. A verdade expressa nessas 3 parábolas, e eu quero me ater à parábola da dracma perdida, é de que o Senhor se importa com quem se perdeu. Independente se eram 100, uma se perdeu e fez falta. Independente se eram 10, uma se perdeu e fez falta. Independente se eram 2, um se perdeu e fez falta. O que eu preciso dizer e comunicar para você nessa noite é que mesmo que você se encontre perdido, se ache perdido, o Senhor se importa com você. O Senhor se importa com a tua alma, o Senhor se importa com a tua vida, pois para Deus o valor não está na quantidade, mas na importância que cada um tem. Nós vemos nesse texto que o Senhor Deus, Ele, através desse ensinamento, Ele nos mostra grandes lições, lição que nós entendemos, lição que é aplicada em nosso coração, porque outrora nós estávamos perdidos. Mesmo aquele que nasceu no Evangelho, mesmo aquele que em algum momento ou nenhum momento tenha se desviado da igreja, em algum momento da vida a gente se sente perdido, nos pensamentos, nas decisões, em algum momento a gente se sente distante, em algum momento a gente pode até se sentir esquecido, a gente pode até se sentir esquecido, mas a verdade é que Deus nunca se esqueceu de você. A verdade é que Deus nunca se esqueceu de nós. Ele dá valor a cada um de nós que aqui estamos. Desde nós que estamos aqui no altar, ocupamos uma cadeira de destaque, de honra, até aqueles que são desconhecidos no meio da igreja. O texto não fala que ele foi atrás de alguém que era reconhecido, não, ele foi atrás de algo que se perdeu, porque para o Senhor uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia. Diferente da ovelha que se perdeu fora do aprisco, diferente da ovelha que se perdeu no mundo, a dracma da parábola se perdeu dentro de casa, porque existem perdas que acontecem lá fora, mas existem perdas que acontecem aqui dentro, no ambiente em que vivemos. Existem perdas que acontecem dentro de casa, existem perdas que acontecem na família, existem perdas que acontecem no lar, existem perdas que acontecem no casamento, existem perdas que acontecem dentro da igreja. E o problema não é ter perdas,
O perigo não é simplesmente acontecer perdas. O perigo que existe é nós nos acostumarmos com a perda que tivemos. O perigo que existe é quando ela acontece dentro da nossa casa e nós não nos preocupamos em resgatar o que se perdeu. Observe que esta mulher, Jesus estava falando a diversos grupos de pessoas. Com certeza a maioria deles homens. E ele então diz que um homem de 100 ovelhas perdeu uma. Ele se dirige ao homem dizendo que um pai de família, nem cita a mãe, mas cita o pai de família. Mas aqui em especial porque ele se preocupava com todos. Ele se dirige talvez a um grupo menor, mas que também era importante para ele. Ei, deixa eu dizer para você nessa noite, você é importante para Deus. A sua vida tem um valor para Deus. Eu não sei qual a circunstância que você está vivendo. Eu não sei qual a circunstância que está a sua vida. Mas Deus nessa noite te permitiu chegar aqui para dizer para você que você é importante para Ele. Aleluia. Aquela mulher então, de 10 dracmas, ela perdeu uma dentro de casa. E é muito comum quando às vezes a gente perde alguma coisa, a gente sabe que está dentro de casa, a gente não se preocupa muito. Sim ou não? A gente fala assim, pois eu acho. No dia da faxina a gente encontra. Qualquer hora aparece. Vou chamar minha mulher, porque ela acha tudo. Os irmãos se identificaram. Mas eu vou fazer um parênteses aqui, viu? A minha esposa, irmãos, ela esconde as coisas de mim para eu não achar. É ou não é, Guilherme? Sua esposa também? E a gente fala, não achei, Renan, mas ela estende a mão assim, está aqui. Mulher tem este dom de achar as coisas. A tua mulher é assim? Os homens que concordam comigo, levante as mãos aí. Isso é uma revelação, fala a verdade, né? Mas aqui nenhuma mulher achou que tinha se perdido. Dentro de casa. Dentro de casa acontecem as maiores perdas. Quantas pessoas têm se perdido dentro de casa? Porque para fora você pode apresentar a imagem que você quiser. Para fora você pode usar a máscara que você quiser. Mas dentro de casa não tem como mascarar quem verdadeiramente nós somos. Dentro de casa não tem como nos esconder do nosso cônjuge, dos nossos filhos, de quem convive com a gente. E dentro de casa essa mulher perdeu algo de valor. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos nos acostumar com as perdas. Nós não podemos nos acostumar com as perdas. Depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu procuro, depois eu resgato, depois eu trato, depois eu converso, depois eu arrumo. Não! Dentro desse contexto, estamos perdendo a sensibilidade, estamos perdendo o carinho. Dentro desse contexto estamos perdendo o primeiro amor. Dentro desse contexto estamos perdendo a intensidade com Deus, estamos perdendo a intimidade com Deus, estamos perdendo o fervor espiritual, e às vezes estamos deixando para ir atrás depois.
Nós precisamos nessa noite, pelo Espírito de Deus, entender que precisamos resgatar valores que um dia foram perdidos. Nós não podemos achar normal conviver com perdas. Nós não podemos achar normal conviver com a frieza. Nós não podemos nos conformar com aquilo que não é normal. E nesse texto eu vejo uma mulher que não se conformou, mas ela reagiu. Ela não se conformou, mas ela reagiu. E eu venho como boca de Deus dizer para você nessa noite: não se conforma, não se conforme, não se conforme, reaja. Pela primeira vez eu vou dizer para você: balance essa irmã, esse irmão que está do seu lado, este adolescente, este jovem, este obreiro, diga para ele: não seja conformado, mas reaja. Porque o perigoso não é simplesmente perder, é não sentir falta daquilo que está perdido. E às vezes aprendemos a conviver com a falta daquilo que é essencial, daquilo que é importante, daquilo que tem verdadeiramente valor, daquilo que não pode ficar sem na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa vida familiar, na nossa vida como servos, como igreja, como família. Nós não podemos nos acostumar e conviver com as perdas. Observe, essa mulher ela poderia deixar para depois, ela poderia deixar para amanhã, mas ela entendeu que aquilo representava um valor. Eu já disse aqui, valor é diferente de preço. Preço é aquilo que o dinheiro pode pagar. Agora valor é aquilo que dinheiro algum compra. Tua família tem um valor, mas não tem preço. O teu ministério tem um valor, o teu casamento tem um valor, mas não tem dinheiro no mundo que pague. A tua alegria em Deus tem um valor que o mundo todo não pode pagar, porque tem pessoas ricas, tem pessoas abastadas de dinheiro e não tem a alegria que Deus colocou no teu coração, não tem a paz que preenche a sua alma. Então ela entende que aquilo que ela tinha era valioso demais para ser ignorado. Ela não disse: vou deixar para depois, eu ainda tenho 9, eu não preciso de um. Não, ela deu importância. Vou dizer para você: se importe com aquilo que você tem. Vou dizer para você: se importe com aquilo que Deus te entregou. Vou dizer para você: não se conforme com a perda. Só entende o valor de uma perda, só reconhece o valor de uma perda quem entende que não pode se conviver sem aquilo. Nós não podemos negligenciar, porque quem entende o valor não negocia uma perda. Quem entende o valor não abre mão facilmente. E Deus nos chamou, nos forjou, Deus nos ensina a ser perseverantes, a ser resilientes, a ser resistentes, a não desanimar, a não parar, mas continuar lutando. Ei, Deus te chamou para continuar lutando. Aleluia. E a Bíblia diz que essa mulher, tendo 10 dracmas,
ao perder uma, ela não se conforma, ela não se detém, mas ela se posiciona. Aquela mulher, ela toma uma atitude. E tem situações na nossa vida que nós não podemos nos acomodar. Deus está falando diretamente com pessoas nesta noite, que estão conformadas com a situação, que estão conformadas com um contexto, achando que vai ser assim, achando que não tem mais jeito, achando que está tudo perdido. Ei, Deus te trouxe aqui nesta noite para trazer a você uma esperança. Deus te trouxe aqui nessa noite para te encorajar a não desistir. Deus te trouxe aqui nessa noite para te encorajar a você tomar atitudes, para que você não se acostume com aquilo que está perdido, porque o nosso Deus é um Deus que se importa com você. Eu quero declarar com uma voz profética nessa noite: o meu Deus se importa com você. Deus te chamou para reagir. Deus nos chamou para reagir. Oh, Aracanda, Massuga, Darabaia. Entenda que o inimigo de nossas almas, ele quer cegar o nosso entendimento. O inimigo de nossas almas quer que nós estejamos paralisados. E quantas vezes nos sentimos paralisados? Eu estou falando com pessoas aqui que estão se sentindo sem forças, mas eu quero declarar para você: a tua força, ela vem de Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão sem ânimo algum, como que se tivessem jogado a toalha, como que se tivesse parado, como se tivesse desanimado, como se tivesse conformado. Mas o Senhor te chama nessa noite para se levantar e reagir. Sacode essa pessoa, diga: não é tempo de você ficar parado, não é tempo de você ficar na inércia, não é tempo. Você precisa reconhecer o valor dessa perda, e você precisa tomar atitudes urgentes. Aleluia, aleluia, aleluia. Das 100 ovelhas, uma se perdeu, mas o pastor, a procurá-la, ele viu perdida. Ela fazia barulho, ela pulava, ela caminhava, ela tentava correr de alguma maneira. O filho pródigo, ele caiu em si e voltou para casa. Mas essa dracma perdida, obreiros, era um objeto inanimado, não fazia barulho, não tinha reação. Ele estava lá, ele precisava ser resgatado. Tem horas que a gente precisa tomar atitudes. Você não pode, olha, Deus está falando muito forte com famílias nessa noite. Você não pode se conformar com a perda, conviver com a perda e achar que está normal. Vou dizer mais uma vez: Deus te chamou para reagir, porque você é importante, porque você tem um valor, porque a sua família tem valor, porque seu casamento tem valor, porque seu ministério tem valor. Quando aquela mulher reconhece o valor daquela perda, ela acende a candeia, ela varre a casa e ela busca com diligência. 3 atitudes que ela precisou tomar. Ao acender a candeia, ela trouxe luz para o ambiente. A luz, ela revelou tudo o que estava em sua volta.
A luz, ela tirou as sombras do ambiente. A luz, ela fez com que a visão daquela mulher alcançasse todos os lugares da casa. Aquela mulher então, ela pega e começa a varrer a casa, porque ela queria encontrar o que estava perdido. E varrer a casa significa tirar as coisas do lugar. Varrer a casa significa puxar o tapete do lado. Varrer a casa significa arrastar os móveis. Varrer a casa significa ser confrontado. Varrer a casa significa eu preciso fazer alguma coisa para que aquilo que está perdido seja encontrado. Isso representa que aquela mulher, ela se preocupou verdadeiramente com aquilo que estava perdido. O que é que nós temos feito para resgatar aquilo que está perdido? Pela luz da palavra, porque a palavra é a luz que nos ilumina. Pela luz da palavra nós podemos identificar dentro de nós áreas, sentimentos, pensamentos, emoções, situações que estão obscuras, que não podem ser tocadas, que não podem ser mexidas, situações que outrora nos trazia alegria, momentos que outrora para nós eram prazerosos, mas com o passar do tempo parece que foi ficando na sombra, no passado, na escuridão. Mas eu já falou aqui até pelo pastor Marotti: não vos lembreis das coisas passadas, porque o Senhor é aquele que faz coisas novas. A palavra traz luz para o nosso coração, a palavra traz luz para a nossa alma, a palavra traz luz para a nossa mente, e a gente começa a enxergar tudo aquilo que antes não víamos. Aquela mulher, ela começa a varrer a casa, ela começa a limpar a sujeira, ela começa a tirar as coisas que não deveriam estar ali, ela começa a mudar as coisas de lugar, porque ela sabia, tem algo de valor que está perdido, tem algo que eu não encontro, mas está aqui dentro. Tem algo que eu não vejo, mas está aqui dentro. Ei, Deus está falando. Tem algo que eu perdi, mas está aqui dentro. Ei, ainda tem chance, ainda tem esperança, ainda tem jeito, ainda tem restauração. Aquela mulher procura com diligência. Tem coisas que precisam ser removidas do lugar, para que o que está perdido seja encontrado. Mas às vezes nós queremos resgatar o que se perdeu, mas não aceitamos mudanças, não aceitamos ser confrontados. Estamos tão conformados que a gente não aceita nenhuma palavra, a gente não aceita tirar as coisas do lugar, a gente não tem nem coragem de cantar aquele hino: muda tudo de lugar, eu sou tua casa. A gente não consegue nem cantar aquele hino: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. A gente não aceita, porque parece que do jeito que está ali, está acostumado, mas não é normal. Nós precisamos de mudanças. E o Senhor permite que coisas sejam tiradas do lugar, para que valores verdadeiros sejam resgatados. O Senhor permite mudanças no nosso itinerário, na nossa programação, porque Ele não aceita te perder.
Ei, o Senhor permite que em algum momento pessoas até mesmo saiam da sua vida, para que você não se perca, porque o zelo de Deus sobre a tua vida é maior do que o que você pode imaginar. Deixa Deus entrar na sua casa, na sua vida. Deixa Deus mudar as coisas de lugar. Permita o Espírito Santo te mostrar, te identificar áreas que precisam ser resolvidas. Aleluia. Permita o Espírito de Deus trabalhar. Busque com diligência. Ela insistiu, ela perseverou, ela priorizou. Não foi uma busca superficial. Não foi como você vir domingo à noite, ouvir 10 minutos, 1 hora de culto, 2 horas e achar que está resolvido. Não, precisa ter constância, precisa ter atitude. Atitudes que precisam continuar quando você sai daquela porta para fora. Porque às vezes aqui nos contristamos, aqui a gente até mesmo recebe, mas quando sai para fora a gente não continua com diligência. Mas para que seja restaurado aquilo que o Senhor um dia te entregou, para que seja restaurado aquilo que um dia foi perdido, você precisa de perseverança, você precisa de insistência. Não é se der tempo, não é se encontrar, não. Você precisa aplicar o teu coração, para que seja resgatado, aleluia, para que seja restaurado, para que seja trazido de volta. Porque quem quer verdadeiramente resgatar o que se perdeu, ele não desiste no meio do processo, ele não para no meio da caminhada. Então nessa noite, o Senhor nos chama para sairmos do conformismo e começarmos a tomar atitude, acender a candeia, a varrer a casa, a buscar com diligência, porque quem procura, acha. Pergunte para essa pessoa: você está procurando? O que é que está perdido na tua vida, que você desistiu de procurar? O que é que aconteceu na tua caminhada, que você parou? O que é que aconteceu no decorrer deste processo, que você abriu mão, que você quer desistir, que você não quer mais lutar? O Senhor nesta noite te encoraja a se levantar, a tomar atitude e a resgatar aquilo que Ele te deu. Coloca-se em pé, por favor. Aqui no texto diz: ela busca até encontrar. Ela busca até achar. O valor daquela dracma era real, a perda era sentida, mas a recuperação era motivo de festa. E sabe o que o Espírito de Deus manda eu dizer para você nessa noite? É que vai voltar a ter festa. Isso é profético para quem está tomando posse da palavra. O que era choro, o que era tristeza, o que era decepção, o que era perda, Deus vai trazer motivo de festa. Deus vai trazer motivo de alegria. Só que você precisa entender que dentro da sua casa eu não posso entrar. Dentro da sua casa os obreiros não podem entrar. Dentro da sua casa é você que tem que acender a lâmpada, é você que tem que varrer, é você
que tem que buscar com diligência. Você precisa entender que não são terceiros, mas é você que primeiro reconhece e segundo se posiciona. Eu quero chamar você nessa noite, aqui no altar, aqui na frente, você que esta palavra falou contigo, você que sabe que precisa deixar de se conformar e se posicionar, você que sabe que foi dentro da sua casa, e é você que tem que achar novamente, não foi alguém de fora que perdeu dentro da sua casa, não foi, não está perdido lá fora, não adianta buscar lá fora aquilo que está dentro da sua casa, não adianta buscar nas pessoas aquilo que você precisa de atitude. A palavra foi ministrada, o endereço é o teu coração, e o Senhor te chama nessa noite, porque Ele quer fazer festa junto com você.